Estenda sua mão para cá. Esse é o momento mais importante do culto. Nós já louvamos ao Senhor, nós já bendizemos a Ele. Agora é o momento do Senhor falar conosco, trazer para a nossa vida uma direção. É o momento do Senhor nos renovar as nossas forças. Estenda sua mão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos pela vida do Teu servo, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dele, que o Senhor continue dando a ele graça. Ó Deus, e nesta noite nós pedimos que o Senhor derrame sobre ele uma unção. Ó Deus, para que ele possa trazer aos nossos corações uma palavra, ó Deus, do céu para nós. Pai, em nome de Jesus, que ele receba graça, que ele receba sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que ele receba autoridade. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor derrame sobre o Teu Filho, Pai, mais unção, e que ele possa trazer para nós a Tua palavra que é viva. Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui transformados por esta palavra. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Primeiramente, se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Filemon. Filemon está no Novo Testamento, depois de Hebreus, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Todos acharam? Amém? Filemon, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim, olha: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Feche os teus olhos por um minuto. Eu quero agradecer ao Senhor Deus, em nome de Jesus, por esta oportunidade de pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fique à vontade neste lugar. Venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Fique à vontade, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Caia por terra setas malignas, dardos inflamados do mal, ardis de Satanás. Fique à vontade aqui, Espírito Santo, para operar conforme o Teu querer. Que possamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Querido, o tema da mensagem desta noite é um pedaço do céu no seu lar. Amém. Poderia ser melhor esse amém, né? Eu estou falando que vai ser um pedaço do céu no seu lar. Olha que coisa interessante. Um pedaço do céu dentro da sua casa, na sua família, os seus familiares, e tudo aquilo que pertence a você dentro de casa, um pedacinho do céu lá dentro da sua casa. Queridos, nós vamos falar hoje sobre Filemon. Quem foi Filemon? Provavelmente Filemon se converte ao Evangelho durante a estadia do apóstolo Paulo em Éfeso, lá em Atos capítulo 19, 26. Não precisa abrir. Nós lemos aqui também sobre uma irmã chamada Áfia. Provavelmente Áfia é esposa de Filemon, e Arquipo, filho de Filemon. Só que o interessante, querido, é que o apóstolo Paulo fala também para a igreja que está em sua casa. Filemon, ele era um cooperador do Evangelho. Filemon era um cooperador do reino de Deus. Ele tinha uma igreja que se reunia dentro do seu lar. Hoje se chamam de célula, grupo de crescimento, lar de paz, enfim, não importa o nome. O interessante é que Filemon tinha dentro da sua casa uma igreja. O interessante, o importante é que você entenda que Filemon era um cristão temente a Deus. Se ele se converte durante a estadia do apóstolo Paulo,
se ele teve contato com o apóstolo Paulo, provavelmente ele também era cheio do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, além de pregar o Evangelho, ele ministrava o Espírito Santo. Provavelmente Filemon não era qualquer homem, porque o apóstolo Paulo, ele não colocaria alguém na responsabilidade de uma igreja, principalmente que viesse pela pregação do apóstolo Paulo. Ele não colocaria qualquer pessoa para tomar conta de um trabalho assim. Então nós podemos entender um pouco que Filemon era um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus, um cooperador do reino. A sua esposa também estava com ele, cooperando juntamente com ele nesta obra. Possivelmente o seu filho era bispo, mas ele também era um cooperador com essa igreja. Então, queridos, ele abria as portas da sua casa, as portas do seu lar, para a pregação do Evangelho, para o crescimento do reino, para que pessoas pudessem ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Depois você vai entender o porquê que eu estou falando tantas características de Filemon, dele ter aberto a porta da sua casa. Queridos, provavelmente Filemon era um homem de oração. Provavelmente Filemon, ele era um homem que temia o Senhor. Ele era um homem que lia a palavra. Provavelmente Filemon era um homem que jejuava. Possivelmente Filemon também era um homem que dizimava, que ofertava, porque nenhuma igreja é sustentada por si própria. Ela precisa ter recursos financeiros para que ela continue caminhando. Queridos, não se fala em nenhum outro lugar da Bíblia a não ser aqui sobre Filemon. Se você for perceber, é uma carta pequena. Provavelmente alguns de vocês nem sabiam que tinha esse nome na Bíblia, essa carta, cujo nome é Filemon. Queridos, mas o interessante, eu posso entender que Filemon tinha um pedacinho do céu na sua casa. Porque aonde se prega a palavra, aonde se reúne, aonde se ouve o Evangelho, tem um pedaço do céu. Mas o que eu quero falar para você também, nesta noite, é que Filemon vai passar por uma situação difícil, uma situação complicada. Filemon vai tomar um prejuízo. A Bíblia diz aqui em versículo 8, abra lá, vamos lá, versículo 8. O apóstolo Paulo continua falando para ele, e vai falar para ele algo muito interessante agora, que diz assim, olha: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava nessa época preso em Roma, e você percebe que o apóstolo Paulo, ele tinha uma autoridade sobre Filemon, que ele fala assim, olha, eu poderia te mandar fazer. Autoridade de pai, que gerou Filemon ali no Evangelho. Aí ele fala, olha, mas eu quero te pedir por amor. Eu não quero te mandar, eu quero te pedir por amor, porque agora eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E ele era literalmente prisioneiro, preso em Roma, mas prisioneiro de Cristo também. E ele vai narrar algo que acontece, preste atenção, versículo 10. Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aí agora entra um outro personagem na história. Entra um homem chamado Onésimo, querido. E ele vai falar de Onésimo. Ele fala assim, olha, ele é meu filho. Eu gerei ele nas minhas prisões. Queridos, estudos dizem que Onésimo, entenda isso, era um escravo de Filemon. Na época de Roma, muitos cidadãos romanos, era tradição, e isso não era contra a lei, terem escravos. E Onésimo era escravo de Filemon. Mas ele se torna escravo bem antes de Filemon se converter ao Evangelho. Então Filemon se converte ao Evangelho através da mensagem do apóstolo Paulo, continua tendo Onésimo como escravo. Uma vida de escravo, querido. Você já deve ter visto
filmes que tratam sobre escravo. Você já deve ter lido isso. Provavelmente, se eu perguntar para você o que é um escravo, todos aqui saberão. Mas na prática, escravo é uma pessoa que está presa a alguém por uma dívida, ou está arraigada em uma situação. Queridos, quantos escravos nós não temos nos dias de hoje? Escravos nas drogas, escravos na prostituição, escravos na bebida, no álcool, no jogo, escravos em bares, em jogos, escravos pela avareza, escravos pela ganância, pela falta de perdão, escravos por aquele sentimento de ódio, de inveja. Onésimo também era escravo, e um dia o que vai acontecer? Onésimo, ele vai roubar Filemon e fugir. E quando ele rouba Filemon, entenda isso, você vai entender, preste atenção. Ele rouba Filemon, ele rouba um cristão, ele rouba Filemon, que tinha uma igreja dentro da sua casa. Ele dá então um prejuízo para Filemon, ele chateia Filemon. Provavelmente Onésimo poderia ter colocado em risco até a própria esposa de Filemon. Ele rouba Filemon, ele causa uma situação a Filemon de prejuízo e foge. Ele corre, por quê? Porque pela lei romana, o escravo que roubasse ou fugisse era condenado à morte. Podia-se assassinar aquele escravo. É por isso que Onésimo foge. Mas nessa fuga, ele se encontra com o apóstolo Paulo, que estava preso. Aí o apóstolo Paulo prega para ele, entenda isso, prega para ele se converte. Aí provavelmente vamos entender, a Bíblia não diz, mas eu começo a imaginar Onésimo, apóstolo Paulo perguntando para Onésimo: mas você, de onde você veio, rapaz? Você veio parar aqui? Quem é você? Meu nome é Onésimo. Aí naquelas confissões pode ter saído assim: o meu senhor é Filemon, eu roubei meu senhor, eu dei prejuízo para o meu senhor confiou em mim, mas eu roubei e eu fugi porque eu iria morrer. Aí o apóstolo Paulo agora, provavelmente, ele então fala para Onésimo assim: olha, você precisa voltar para casa, você precisa resolver essa situação, Onésimo. Filemon ainda é o seu senhor, Filemon ainda tem direito sobre você, você deu para ele prejuízo, mas você precisa voltar para casa. Aí o apóstolo Paulo então escreve uma carta para Filemon, pedindo em favor de Onésimo. Aí ele vai falar o seguinte, versículo 11: o qual noutro tempo, qual tempo? Aquele tempo que ele rouba, foge, se converte, dá um prejuízo lá, ele te foi inútil. Está vendo o que o apóstolo Paulo está falando? Em outro tempo, Filemon, ele era inútil para